Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil, que é o julgamento do Bolsonaro, dos envolvidos, né? Estão falando aí em um possível golpe, é isso que a oposição coloca, é isso que a mídia de imprensa vem colocando, né? Que, enfim, Bolsonaro e outros envolvidos fizeram uma tentativa de golpe. Eu queria saber a sua opinião. Se tudo o que aconteceu gera algum artifício, até o senhor foi juiz federal, sabe muito bem avaliar algumas questões, melhor do que eu. Se existe algumas questões ali que a gente pode colocar como possível tentativa de golpe, o que aconteceu. Olha, o primeiro problema desse processo todo, e a meu ver o pecado original, é o fato de estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. O Lula foi julgado em primeira instância, Bolsonaro não é mais presidente, então pelas regras que vigoravam, ele deveria ser julgado em primeira instância. No entanto, o Supremo alterou o seu entendimento sobre a matéria, André, ano passado. Mas ficou aquela impressão que alterou exatamente para poder julgar o Bolsonaro. Outro problema desse caso, e a meu ver esse é o ponto talvez mais sensível, é que o Supremo ele se sente vítima desse processo. Porque Bolsonaro era muito hostil ao Supremo, agressivo, verbalmente em relação ao Supremo. E o 8 de janeiro, quando teve aquelas invasões, um dos prédios invadidos foi do Supremo. Então eu fico um pouco com a impressão de que está sendo julgado o caso não com sentimentos de uma normalidade, mas com um pouco de revanchismo. E isso acaba comprometendo aí a imparcialidade desse julgamento. Vamos supor, os manifestantes lá invadiram o prédio, fizeram deboche em relação aos ministros. O melhor era que esse processo fosse julgado por outros juízes, para que nós não tivéssemos aí as emoções contando tanto nesse julgamento. Em relação à questão do golpe, a grande dúvida é: houve tentativa ou ficou no campo da cogitação e da discussão? Né? Esse é o grande... Que teve a discussão, vamos ser francos, né, Neto? Teve, isso aí está lá bastante evidenciado. Agora, não houve do outro lado o golpe. Mas chegou a ter aquilo que a gente diz como característico de uma tentativa. E aí tem dois cenários. O 8 de janeiro está separado ou está junto dessas discussões que teriam ocorrido ali em novembro e dezembro. Eu, particularmente, eu vejo o 8 de janeiro como algo separado. Tá? Até porque não faria sentido, do ponto de vista operacional, você realizar todos aqueles atos no momento que você não estava mais no poder. Porque se fosse para ter a bagunça e ter a intervenção, faria mais sentido enquanto fosse no exercício do Bolsonaro como presidente. Depois que ele sai e assume o Lula, é claro que eles perdem, né, a força da máquina para a eventual prática de um golpe. E não foi encontrado, e eu participei daquela CPMI do 8 de janeiro, e não foi encontrado, e não veio à tona, e se tivesse, já teria vindo à tona, uma evidência, uma prova que faça uma ligação entre o 8 de janeiro e o que aconteceu ali em novembro e dezembro. Ou seja, o 8 de janeiro, a meu ver, o que aconteceu? Uma turba, uma multidão, se excedeu, cometeu erros, não pode invadir prédio público para fazer protesto político, não pode destruir patrimônio público, embora tenha sido ali uma minoria da minoria que praticou atos de vandalismo. Eles podiam até querer o golpe, mas não tinham potencial para realizar esse golpe. Mas você não encontra uma prova de que aquilo teve um maestro, que teve alguém organizando. Se você linkasse o 8 de janeiro com o que foi feito ali em novembro e dezembro, aí eu diria, não, é uma tentativa. Mas o que aconteceu em novembro e dezembro me parece que ficou por ali, e aquele 8 de janeiro foi um extravasamento. Em processo penal, você tem um princípio que é fundamental, que existe lá desde os romanos, antes mesmo dos romanos, que é o indúbio pro réu. Você só condena quando você tem a certeza da condenação. Então, nessa dúvida, teve tentativa ou ficou no campo da elucubração? Naturalmente, seria o mais razoável aí o julgamento absolutório, tá? Considerando esses princípios, esses valores. Mas há o erro do pecado original, que é a competência do Supremo,
e o fato do próprio Supremo se sentir como vítima. Então, todo mundo antevê um resultado condenatório. Ô Sérgio, e você acredita em justiça no resultado final? Dito tudo isso, os ministros do STF estão envolvidos, né? O prédio do STF foi invadido, a menina escreveu lá com batom, perdeu mané e também pegou anos e anos de cadeia. Até quero saber sua opinião se a punição que ela tomou foi muito, assim, muito pesada. E alguns ali dizem que alguns ministros estão muito próximos ao Lula, né? O Lula fez indicações ali de ministros do STF. Você não acha que falta justiça no julgamento que possa ter um resultado ruim, digamos assim, pro Jair Bolsonaro? Até quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? Olha, independentemente, eu posso ter a sua opinião que deveria ser a absolvição do caso do Bolsonaro. Não obstante, acho que o Supremo deveria separar as duas coisas. Porque aqueles manifestantes do 8 de janeiro, como eu disse, erraram, mereciam até uma punição, mas não dá para você justificar, né, André? 18 anos, 14 anos para alguém que pintou de batom uma estátua ou que sentou numa cadeira. Veja, eu sempre fui juiz, eu fui juiz 22 anos. E eu era duro, entendeu? O pessoal fala Lava Jato, mas a gente teve casos contra grandes traficantes de drogas, Fernandinho Beiramar, o grupo dele que traficava drogas lá no Paraná e distribuía a partir de lá para todo o Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Eu tive casos envolvendo liderança do cartel de Juárez, que veio ao Brasil lavar dinheiro. Tive muito caso, infelizmente, que são casos meio desagradáveis de pornografia infanto-juvenil. Nossa, né? Vai ser péssimo. Na internet. E teve o caso do pessoal que roubou, né? Saqueou a Petrobras. Eu aplicava apenas, a meu ver, que eram duras, pesadas. Sempre fui tido como um juiz firme. Mas aquelas pessoas ali, de novo, né? Qual que é a minha lógica? Estavam numa turba, numa multidão, se excederam. São pessoas simples, eu visitei várias na cadeia. Né? São pessoas, senhoras de idade, são pessoas de origem humilde. Um lavrador, por exemplo, lá no sudoeste do Paraná, que teve já de idade, que teve nessa ocasião, gente que nunca fez nada de errado, nunca mais vai fazer nada de errado, mas que naquele momento erraram. E não tem como você justificar. Então, ainda, né, que eu tenho uma opinião particular em relação ao caso do Bolsonaro, que deveria ser a absolvição, o que o Supremo poderia fazer era separar essas duas situações e ter pelo menos misericórdia desses manifestantes. Tem gente que está presa desde o dia 8 de janeiro, né? E que está condenado a 18 anos, 15 anos, né? Gente simples, humilde, não se justifica. Você pode até pensar assim, André, não, vamos dar um recado político e tal, é importante que isso nunca mais aconteça. Mas daí estão confundindo esse pessoal com quem, sei lá, deu golpe em 64, com quem eventualmente na versão, né, da acusação estaria planejando o golpe. E eu aprendi uma coisa, que cada pessoa é um fim em si mesmo. Né? A gente não pode sacrificar um indivíduo para querer aí mandar uma mensagem, para mandar um recado político. Então, o Supremo Tribunal Federal poderia. Eu sempre defendi lá que a gente tivesse ou uma anistia ou uma redução significativa de penas. E o mais urgente é para esse pessoal que está preso desde o 8 de janeiro, porque já sofreu demais, né? Uma dessas pessoas que eu visitei na cadeia chegou para mim e falou, André, olha, a minha vida está arruinada. Minha vida está arruinada, todo mundo me vê como bandido, como criminoso. Estou preso aqui desde o 8 de janeiro, a pessoa foi para Brasília, foi pega naquele arrastão, foi pega dentro do Palácio Planalto mesmo, né? Não vamos negar isso, mas não tinha destruído patrimônio nenhum. Até porque no processo que a pessoa foi condenada, não tem nenhum registro de que ela destruiu nada. Mas foi pega dentro do Planalto. E está lá presa desde o dia 8, preventivamente, condenada a 18 anos, dizendo que a vida está arruinada. Fui eu e minha esposa, a gente até abraçou a pessoa, porque eu não vejo as pessoas exatamente como criminosas, mas uma das coisas que a gente falou foi isso, olha, em geral a população lá fora não lhes vê como criminoso. Claro que não. E a gente vai trabalhar no Congresso, né? Mas claro que você tem que construir a maioria para isso, para ter uma proposta de redução significativa das penas ou de anistia, para que essas pessoas possam retornar aos seus lares e seguir a sua vida familiar comum. Né? Acho que já pagaram caro demais por uma disputa política polarizada aqui no Brasil. Ô Sérgio, para as pessoas entenderem aqui, a gente está vendo que de um lado
o centro e a direita estão correndo atrás de uma anistia, né, que envolva o Bolsonaro e, enfim, as pessoas envolvidas ali também no 8 de janeiro. E, por outro lado, a gente vê a esquerda correndo para acelerar, e até os ministros do STF, pelo que a gente lê na imprensa, estão tentando acelerar o julgamento do próprio Jair Bolsonaro. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? A gente tem uma anistia que está próxima, o que pode acontecer daqui para frente? A minha sensação, André, é que cada vez mais cresce o clamor pela anistia, né? Então, antigamente, um mês, 2 meses atrás, isso surgiu, depois desvaneceu. A sensação que eu tenho agora, né, players políticos importantes se envolvendo mais, como o próprio governador Tarcísio, aqui de São Paulo. Nós temos também o governador Caiado lá defendendo essa anistia. Então cresce, a meu ver, esse movimento dentro do mundo político em favor dessa anistia. Que eu acho que até vem tarde, né? O país... a gente está com tanto problema, André, você que trabalha muito aí na área da economia, né? A gente está vendo uma dívida pública descontrolada, irresponsabilidade fiscal, juros de 15% que mata a atividade econômica, mas também impacta não só a dívida pública, mas a dívida das pessoas, das famílias, dos indivíduos, né? Que país que a gente está construindo? Exatamente. Né? E a gente precisa resolver isso. E a gente hoje tem um fator aí também que, a meu ver, a gente pode falar mais sobre isso, que é muito preocupante para mim, que é o afastamento cada vez maior do Brasil no campo mundial das democracias ocidentais. Então, será que a gente não está caminhando para ter um modelo político fechado, como de alguns países aí que a gente tem se aproximado? Nós temos que resolver essas questões. Então tá na hora de votar logo esse negócio da anistia para poder virar a página e ver outros problemas do país, né? E não deixar a agenda política totalmente dominada por esse tema. E para que aconteça, que a gente leve em frente a anistia, tá dependendo de Hugo Mota? Ele que precisa pautar isso? Pode começar na Câmara, pode começar no Senado. O que eu vejo é que existe a necessidade da construção de um entendimento antes da apresentação do projeto. Porque às vezes o pessoal, por que não apresenta o projeto e daí se discute, entendeu? Mas muitas vezes as pessoas tentam, nos bastidores, primeiro construir um texto que seja votável e tenha maioria, para que a coisa caminhe. Existe uma certa percepção de que essa matéria deve começar na Câmara e depois ir ali ao Senado. Agora, né, na política tudo pode acontecer, viu? Uma semana as coisas mudam radicalmente às vezes. Tem aquela frase famosa, a política é como nuvem. Então as coisas mudam rapidamente. Já teve forte anistia no passado, como disse, deu uma esvanecida, agora volta com bastante força. O que nós não podemos aceitar é a continuidade dessa situação específica. Que seja anistia, que seja redução de penas. O que apresentarem lá, eu tenho um compromisso de fazer o voto favorável, né? Primeiro, né, não vou aqui diminuir a situação do Bolsonaro ali, é relevante também, e dos outros acusados, tem generais ali, né, estrelados, inclusive, mas o dos manifestantes é inaceitável, né, que pessoas tão humildes, simples, sintam todo esse peso desproporcional da aplicação da lei. O erro do Supremo, mais uma vez, foi ficar com esses casos. Se tivesse mandado para a primeira instância, teria um julgamento mais distante ali dos fatos e não de julgamento de uma instituição que se sente, de certa maneira, vítima. E é natural. Eu tive uma vez, pra você ter uma ideia, meu telefone celular interceptado, quando eu era juiz. Isso foi lá em 2006, 2007. Eu estava com um caso grande lá, de crimes financeiros, e um advogado, foi depois até condenado por isso, ele interceptou ilegalmente minhas comunicações telefônicas. E não tinha nada, né? Não pegou nada irrelevante, porque a gente também não faz nada errado aí. Mas eu era vítima. E inicialmente tinha uma investigação maior e apareceu esse fato. Na investigação maior, que era sobre outra coisa. Aí apareceu esse fato. Aí assim que foi confirmado, né, na investigação, realmente teve a interceptação, eu peguei e mandei o processo para redistribuir para outro juiz. Me dei por impedido, como se diz. Uhum. Né? Como é que eu vou julgar um caso que eu sou vítima? Não tem. Ainda que você... Né? Primeiro que a lei proíbe.
Mas a lei proíbe por um motivo. Você não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo. E eu acho que, institucionalmente, o Supremo inteiro, de certa maneira, se sente vítima desses episódios, com maior ou menor intensidade. Então, o mais saudável é o próprio Supremo, porque tem aquela história. Não basta fazer justiça, tem que parecer fazer justiça, é o Supremo mandar lá para a primeira instância. Infelizmente, não vai acontecer, mas seria isso mais razoável ser feito.